Bom, meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos um tempo de muito radicalismo, de extremismo, em redes sociais, na política, ou até mesmo na religião. Grupos que se intitulam religiosos, que se intitulam cristãos, e andam por aí gritando Deus, pátria, família, mas as suas atitudes não são cristãs. Pessoas que, na verdade, não acreditam na religião. Porque se acreditassem na religião, em Cristo, praticavam. E usam a religião como forma de controle em massa, de manipulação de pessoas. Você vê, eu até queria falar sobre esse assunto, o problema nos Estados Unidos, né? Os imigrantes que votaram em Donald Trump. Donald Trump ganhou a eleição falando que faria tudo o que está fazendo. E ele está cumprindo com a sua promessa. Então, qual será o fenômeno de a pessoa fazer parte de um grupo, de uma minoria, que são os imigrantes nos Estados Unidos? E mesmo assim, fazendo parte dessa minoria, votar e eleger o seu próprio algoz. Já que nós estamos falando de perdão. Tem pessoas que recebem a misericórdia de Deus, mas não têm misericórdia para com o seu semelhante. O fato de, nos Estados Unidos, milhares e milhares, ou até milhões de imigrantes, receberem documentos americanos e cidadania, green card, nos Estados Unidos. Receberam uma benevolência de governos anteriores. E aí na cabecinha inútil deles, focinho de porco, eles achavam assim que se votassem em Donald Trump, ele ia tirar dos Estados Unidos os indocumentados, ia sobrar dinheiro, moradia, emprego para eles. Eles se achavam americanos. Esqueceram que eram imigrantes. E votaram em Donald Trump para que ele pudesse perseguir os imigrantes. E Donald Trump estava mandando prender todo mundo. Gente com cidadania, gente com permissão para trabalho. Todo mundo. Essa semana foi presa lá uma cineasta brasileira premiada internacionalmente, acho que mais de 7 prêmios, casada com um americano. Foi presa na corte. Foi lá na corte e foi presa. E está desaparecido. O marido não consegue achar onde é que ela está. Então, como é que explica isso? A pessoa sabe que vai ser perseguida, os imigrantes, né? Mexicano, brasileiro, guatemaltecos, hondurenhos. Todo mundo votou em Donald Trump. E agora estão todo mundo reclamando. Tá reclamando de quê, ô cidadão? Eu não vou falar bem assim, toma, eu acho é pouco. Eu não vou falar isso não, mas bem que vocês merecem. Porque tem muita gente sendo injustamente perseguida e que não tem culpa dessa situação. E por causa de uns maus, outros tantos pagam a conta. E é o que está acontecendo. Infelizmente, os EUA já não são mais uma democracia. Você vê as aberrações que acontecem lá. E os MAGA, o povo do movimento do Trump, eles vivem numa bolha. Esse dia eu vi aquele Figueiredo lá, o neto de um ditador aí do Brasil, falando bem assim, o Trump não entra numa briga para perder. Ele venceu o México, ele venceu o Canadá, ele venceu a China. Como é que venceu, meu irmão? Como é que venceu o Canadá? Donald Trump rompeu com acordos históricos, com aliados históricos, com aquele tarifaço lá de 200%, 100%, 140%, ele foi. Uai, o povo parou de negociar com ele.
A China, por exemplo, cortou as importações e exportações. Cortou o mercado com os Estados Unidos. Os produtores de soja, os produtores de grãos, de carne, bovino, suíno, de aves, não tem para quem vender. Causando caos nos Estados Unidos. As produções das lavouras estão estocadas. Produtores com dívidas impagáveis ateiam fogo às suas lavouras para que o seguro pague. As produções de grãos estão amadurecendo e apodrecendo nos pés, porque os imigrantes que as colhiam não vão mais porque foram deportados. Os Estados Unidos entrou num buraco sem fundo, uma dívida impagável. E essa é a pior crise da história. Então, aquele neto do ditador lá, o Figueiredo, bunda mole, falando bem do Trump, né, que ia perseguir o Alexandre de Moraes, que o Trump não entrava numa briga para perder. Pronto, já tá lá o Trump procurando o Brasil para fazer acordo. E o Brasil só cresceu. As nossas vendas, exportações triplicaram. A produção de soja, a China está comprando tudo. E na cabeça dos bolsonaristas, a realidade é outra. Eu vivi para ver isso, né? Um canal bolsonarista aí de esquerda falando assim: os Estados Unidos teve o maior PIB da história. Agora, meu irmão, isso é mentira. Os Estados Unidos está empobrecendo, a comida está cara, não tem emprego para todo mundo, a inflação está aumentando. Essa é a realidade. E aquele Eduardo Bananinha? Queria ser candidato a presidente e foi para os Estados Unidos negociar sanções ao próprio país. Como é que uma pessoa quer ser candidato, meu irmão, minha irmã, e prejudica o seu próprio país e quer ser candidato a presidente? Onde é que está a cabeça de um cidadão desse? O cérebro do extremista é lá no dedão do pé. Então, a reflexão é: saia dessa bolha, saia do meio de tudo isso, aprenda a ter misericórdia, porque essa palavra aqui que eu acabei de ler, ela fala bem a realidade dos extremistas. E não reclama, o imigrante que votou no Trump, não reclama de Donald Trump, não. Porque Donald Trump, ele se elegeu falando exatamente aquilo que ele está fazendo. E você votando nele porque quis. E aí? E eu falava ainda, né? No tempo da eleição, como é que vocês vão votar num homem que vai perseguir vocês, seus idiotas? Com perdão da palavra. Com todo respeito aos idiotas. Então, eu não quero ofender ninguém. O intuito desta obra aqui é esclarecer, é educar, é trazer a palavra da cruz, princípios do evangelho, você possa abrir a sua mente e mude as suas atitudes, porque Deus quer te abençoar. Amém.